Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três joias: Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta para a verdade. Dharma é a lei verdadeira. E Sangha é a comunidade, aqueles que praticam e que se estimulam mutuamente para viver o Dharma de Buda. Não é estudar apenas, né? Estudar é uma coisa, outra coisa é você pôr em prática. Se não há prática, não há realização. Então, prática é realização, é o princípio da tradição Sotoshu, a qual eu pertenço, e essa frase é do nosso fundador, Mestre Dogen, do século XIII. Prática é realização, nós somos aquilo que nós praticamos, não aquilo que nós falamos sobre apenas, não aquilo que eu estudo de uma forma intelectual, mas eu posso estudar de forma intelectual, posso compreender e pôr em prática na minha vida. Hoje à noite tenho aqui a alegria de estar com o Otávio Leal. Oi, Otávio, boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui, sempre me sinto honrado, dizem que aqueles que têm oportunidade de estar com o mestre vivo, a senhora é minha mestra, a senhora sabe, é uma das maiores bênçãos que tem, assim como a senhora estava falando também ali fora, que no ano que vem a senhora vai fazer uma viagem para estar com a sua mestra, né? Isso é muito abençoado, né? É abençoado, é uma delícia. Boa noite a todos, mas Otávio, conservando as devidas proporções, você gostaria de ter vivido na época de Buda, com Buda vivo? Se não me engano é o Darcy Ribeiro que fala que a partir do momento em que foi Thoreau, o filósofo, que a gente tem acesso a uma série de coisas que talvez fosse difícil retornar àquela época, que era uma época um tanto quanto tribal. Eu não sei se meu corpo se adaptaria, eu não teria tanta certeza se eu prefiro uma mestra mais moderna do século XXI. Porque é difícil eu falar sim, mas será que meu corpo se adaptaria àquela realidade, que era uma realidade muito frugal, não, monge? Tinha um monge que veio comigo do Brasil, um monge japonês, o Murayama Sensei, que ele dizia assim: será que não estávamos todos lá? Que bonito. Por que agora nos reencontramos e nos reconhecemos? Não fazemos todo parte dessa Sangha antiga de Buda? E hoje é uma noite especial, né? A maioria da população aqui do Brasil e do Ocidente, a maioria é católica, é cristã, não exatamente católica, é cristã. E para muitos dos cristãos, não todos, é considerada que esta é a noite de Natal. Existe um grupo de cristãos que discorda, porque parece que os dados sobre o tipo de vegetação que é descrita no nascimento de Jesus não corresponderia a esta época do ano, no local em que ele nasceu. Mas, de qualquer forma, foi feita uma convenção, que assim seja, que ele teria nascido por volta da meia-noite de hoje, de 24 para 25 de dezembro. E é um personagem muito importante, né, para aqueles que são cristãos. Ele é manifestação, ele é chamado Filho de Deus. Dentro da visão budista, ele é um ser iluminado. E realmente não é, como uma vez perguntaram ao Dalai Lama o que ele achava de Jesus. Ele disse assim: definitivamente não era uma pessoa comum, porque é uma pessoa que 2000 anos depois tem esses milhões de adeptos e que passou uma mensagem tão bonita de amor, de carinho, de respeito e de cuidado aos pequeninos, de cuidado com aqueles que são mais frágeis. Eu estive numa palestra, o professor Clóvis de Barros Filho me convidou para um congresso sobre ética, e antes de eu falar, eu pude assistir um professor que veio da França, chamado Luc, e Luc foi ministro, não lembro se era da educação, e ele fez uma palestra sobre inteligência artificial, falando muitas coisas interessantes, que embora tenhamos grande desenvolvimento da inteligência artificial, ainda não tem a questão da consciência, que a consciência é uma coisa só humana, e ele fez uma comparação dizendo assim: primeiro, nós não achamos que a natureza seja sagrada a ponto que eu não possa interferir nela. Nós humanos somos a natureza e interferimos na natureza. Então não é apenas a natureza do jeito que ela é que se manifesta.
ele diz que a maneira do fascismo e do nazismo pensar é que a natureza, ela toma o seu rumo. Então, o mais fraco desaparece, aquele que é doentinho vai ser posto de lado, porque a natureza seria muito rigorosa, e é o princípio que alguns deles seguiram, inclusive para querer exterminar pessoas que tenham deficiências, entre outros casos, né? Eles exterminaram também, não eram só judeus, não foi uma perseguição para judeus, mas povos ciganos, cristãos, foram muitos padres jesuítas, foram mortos em Auschwitz, e também homossexuais. Então, a perseguição era uma discriminação preconceituosa terrível, né? E ele diz, isso é um pensamento, ele diz assim, como nós somos democráticos, nós sabemos que nós interferimos na natureza, e interferimos para cuidar daqueles que não podem sobreviver sozinhos. E isso é o papel do Estado, da sociedade e de nós humanos. E eu acho que é muito aquilo que Jesus de Nazaré pregava. E outra coisa bonita que ele pregou e que é muito parecido com Buda é dizer que somos todos irmãos. Ou seja, toda a diferenciação de classe, de castas sociais. Vamos dizer, na Índia nós temos castas, e na sociedade romana, do norte da África daquela época, nós temos as classes sociais. Tanto Jesus de Nazaré, que ele vai dizer, não tem escravos aqui, porque somos todos irmãos, dentro da Índia, Buda vai dizer, somos aquilo que praticamos e não a família em que nascemos. Então, o sistema de castas, ele destrói completamente, acolhendo dentro da sua sanga pessoas que vinham de todos os níveis, inclusive aqueles que eram chamados fora das castas, que eram os intocáveis, que eram completamente discriminados, que a sombra deles não podia tocar a sombra de uma outra pessoa. Então, eu encontro aí um ponto de convergência muito interessante de dois personagens históricos separados por 6 séculos. Buda nasceu 6 séculos antes, e que vão ter uma pregação com alguma similaridade, e uma delas é essa, da equidade entre seres humanos, equidade entre homens e mulheres, tanto na sanga de Jesus há mulheres, menos, mas há, e o fato de que quando queriam apedrejar Madalena, que ele vai lá e interfere. Então, tem coisas muito bonitas nisso, né? E Buda também, numa sociedade muito patriarcalista, em que ele vai falar da importância, e tem algum texto, o Sutra de Lótus, que ele fala da menina de 7 anos, que é uma professora de todos os seres, né? É bem bonita. E nós temos, falando disso, de meninas, uma jovem aqui chamada Carol, que disse que tinha que fazer uma pergunta para mim. Então, eu queria que você fizesse a sua pergunta, Carol, porque o Otávio Leal, que a conhece, disse assim, em vez dela fazer uma pergunta na sala antes de entrar aqui na rádio, por que não fazemos ao vivo? Então, eu não sei o que você vai perguntar, mas é bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Agradeço por estar aqui. A minha pergunta é que eu não conhecia o meu pai, e aí surgiu essa questão, se eu devo procurá-lo ou se eu aceito o meu passado e deixo ele quieto, não mexer no passado. Está vivo, então? Ela encontrou no Facebook, né, o pai. Ah, é? E agora ela trouxe para mim se ela deveria ou não procurá-lo, mesmo o pai tendo abandonado, né? O seu pai abandonou você como? Então, a minha mãe engravidou, aí ele não quis ter uma família, não quis... Ele foi embora? Foi embora. Que idade ele tinha? A minha mãe tinha 18. E ele? Acho que tinha 25. Eram 2 crianças, quer dizer, né? E às vezes, ele sabe onde está sua mãe, Acho também que não tem noção, né? Em que lugar do mundo que aconteceu isso? Foi em São Paulo. Em São Paulo. Eu acho que vale a pena você mandar uma mensagem para ele. Como é o nome dele? É Ronaldo. Ronaldo do quê? Pereira. Hã? Pereira. Ronaldo Pereira. Se por acaso você está nos ouvindo, Ronaldo Pereira, você tem uma filha linda, é uma menina belíssima, gentil, suave, e você pode estar perdendo a oportunidade de convivência com um ser do bem. Então, se por acaso você está nos ouvindo, Ronaldo, ela quer falar com você, gostaria de saber, ela tem medo até que você a rejeite, mas não é rejeição, agora ela está grande, você não vai precisar dar dinheiro para ela não vai cobrar as dívidas do passado, mas eu acho que todos nós temos uma certa curiosidade em conhecer a figura física, como é meu pai, quem é meu pai, porque afinal o DNA que ela carrega é o seu, não é? Não é isso? Sim. Eu acho que vale a pena você procurá-lo e vai depender dele, de como ele está agora, quem é esse homem
Quantos anos você tem agora? 29. 29 anos, 30 anos depois, praticamente. Quem é esse ser humano? Como será que ele desenvolveu, casou-se, teve outros filhos? Como ele vive? Está vivo? Você disse que viu ele no Facebook, é isso? Sim, eu achei ele. Você achou? É. E aí ele mesmo? É, porque eu perguntei para minha mãe, ela confirmou. Ela reconheceu. Ele sabe que... Que você procurou, não? Não, que você é filha. Que ele teve tem uma filha, sabe? Sabe, mas como ele se separou da sua mãe, naquele momento ele não podia assumir, sabe lá as razões pelas quais ele não podia assumir, né? A gente nunca deve julgar o outro, ficar com raiva do outro, não sabemos exatamente o que aconteceu, né? O relacionamento entre dois jovens, a gente não sabe o que era, né? Por que que ele foi embora, por que que ele não quis assumir, se ele não tinha condições, mas quem sabe agora, 30 anos depois, é um outro homem, né? Deve estar com 55 anos de idade. E talvez ele também queira encontrar essa filhinha e não saiba nem por onde, nem como fazer, porque às vezes a pessoa fica embaraçada, né, de ter abandonado, de estar longe, pode sentir uma certa culpa, e pode ser uma coisa bonita vocês se reencontrarem, pelo menos conhecer. E ele será um estranho para você. A gente tem a impressão, vou encontrar meu pai. É um estranho, é uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca convivi, que eu não sei o que pensa, o que fala, como age, como vive no mundo. Então, é um desconhecido mesmo, né? Então, não crie fantasias a respeito desse encontro. Eu tenho uma praticante na minha comunidade que foi abandonada pela mãe na noite de Natal. Numa noite como essa. Ela só encontrou a mãe com 30 anos de idade. E ela disse assim, que quando olhou, não sentiu nada, porque é uma pessoa com quem eu nunca convivi. Então, não tem essa ideia, meu pai, não tem isso. Este homem é o meu pai, ok. E quem é ele? Então, não crie fantasias a respeito do encontro, mas que ele possa acontecer, e se vocês forem capazes de criar vínculo, né, vínculo de relacionamento, depois disso pode ser interessante. E se não criar, tá bom também. Este é papai, muito prazer, carrego o seu DNA, que eu saiba cuidar e fazer cada vez melhor o uso dessa vida maravilhosa que eu ganhei, né? Um presente. Você é linda. Muito obrigada. Eu espero que ele legal. possa... Você mande um Face para ele com uma fotografia sua, porque você é muito bonita. Eu acho que qualquer homem vai se orgulhar de ter uma filha assim. Olha, o Richard aqui está dizendo, já se metendo. É. Acho que você quer se aproximar de seu pai. Pois é. Fará muito bem a você, com certeza ele também. Haja o que hajar. Ele escreveu. Pois é. Haja o que hajar. Que seria, acho que houver, né? Já é, lógico, né? Maharaja já escreveu assim, as pedras se encontram. E aqui temos assim, ó, Alice nos desejando Feliz Natal para todos, a Cecília também, a Elis manda abraço e Feliz Natal a partir de Porto Alegre, a Rose, Feliz Natal do Rio de Janeiro, Rony está em São Bento do Sul, Santa Catarina, com gratidão e Feliz Natal. E eu complementaria dizendo a você, Carol, que eu conheci o meu primogênito quando ele tinha 21 anos de idade. Ele não tinha nem o meu sobrenome na carteira de identidade. E quando eu ofereci para ele, com muito receio, porque não sabia qual seria a reação dele, ele ficou muito feliz. A gente não sabe como será. É uma coisa gostosa de falar. O que será, o que será? E eu queria agradecer a Lígia, da Ilha da Madeira, lá de Portugal, que mandou hoje um e-mail para nós, dando os cumprimentos de Feliz Natal e Ano Novo para toda a equipe da Rádio Mundial. Para toda a equipe, para todos vocês aqui do programa, o Nilo e Otávio Leal. Lino é o nosso operador aqui. É isso aí. E todos nós fomos abençoados com esses votos lá da Ilha da Madeira. Muito bem. E diga. Temos muitos coraçõezinhos aqui. E a Elizabeth escreveu, amo ele. Eu pensei, só pode ser o Otávio Leal, né? Aí depois ela escreveu, ele. Otávio Leal. Ah, sim, garantido, garantido. Hoje, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora. Deixa eu só vir aqui. Que acho que... Eu estava lendo esses dias um livro que chama Quando? É uma pesquisa assim de que alguns empreendimentos dão certo dependendo do dia, da hora. E estatisticamente falando, hoje, e agora primeiro do ano, é onde mais as pessoas fazem planos. É quando elas querem mudar. E a chance de vencer o álcool, vencer o cigarro, começar a meditação, é uma chance muito maior
com esses dias que são chamados excepcionais. E eu gosto muito quando a senhora fala algo que parece que recicla o passado, que é aquela oração do arrependimento. Sim, nós estamos na época da lua cheia, ainda estamos na lua cheia. Tão lindo aquilo, que dá uma... como se o passado tivesse... ou seja, eu me perdoo, eu peço perdão. Como que seria essa... Eu quero mudar, eu compreendo, até agradeço, mas aquilo que não foi benéfico eu me comprometo a transformar. Então, eu acho que isso é o mais importante do arrependimento. Isso se faz na lua cheia e na lua nova. Então, a pedido do Otávio Leal, vou convidar vocês que estão aí nos ouvindo, a gente coloca as mãos palma com palma e podem repetir depois de mim. Eu falo, e aí se vocês repetirem, o ouvinte vai estar repetindo junto, tá bom? Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Quando fazemos o arrependimento, entramos no nível da grande pureza. Essa é a força do arrependimento. Ele tem que ser verdadeiro. Não é que a gente se lembre de tudo, tanto que ele começa todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis. Não é só daquilo que eu lembro, mas eu posso ter feito coisas, falado coisas, ter pensado coisas que possam ser prejudiciais a alguém ou a mim mesma. Então, mesmo que eu não me lembre exatamente o que foi, criou um karma que não é benéfico. Então, eu me arrependo, eu me responsabilizo. E lembramos sempre que nós, humanos, todos nós, estamos sujeitos aos 3 venenos que perturbam a mente humana: a ganância, a raiva e a ignorância. E é desses 3, da combinação deles, que surgem os outros, né? A inveja, a cobiça, a preguiça, vem tudo a partir desses 3 básicos, que é ganância, raiva e ignorância. E é interessante, eles são representados por 3 bichinhos, né? A ganância é a galinha, o galo, que está sempre ciscando, né? A raiva é a cobra, tem o simbólico da cobra, coitadinha, porque tem veneninho. E a ignorância, eles fazem um porquinho com a orelha bem comprida que tampa os olhinhos. Então, ele não vê o que está acontecendo. Esse ano que vai entrar agora dentro do horóscopo chinês, eu não entendo nada de horóscopo, então, por favor, não me perguntem, eu só sei que tem bichinhos, são 12 bichinhos, que são divididos em cada 12 anos, vai mudando, e o ano que vem, esse ano é do cachorro, está terminando, e vai entrar o ano do javali. O javali é um porquinho do mato, que tem os dentinhos para fora, assim. O corpinho dele é um pouco diferente do porco comum, parece que ele é meio corcundinho, é meio listadinho. O rabo dele não é enroladinho que nem o de um porco, é esticadinho. E o javali, a característica dele... Eu sou dono do javali, por isso que eu falei, que me falaram algumas coisas. O javali é aquele que ele vai correndo assim para frente, sabe? Parece que tem bitolinha, né? Ele põe uma coisa assim em frente lá, um objetivo, e vai correndo direto para aquele objetivo. Então, talvez seja um ano da gente poder focar em alguma coisa que seja boa. Eu tive alguns dias atrás na TV Cultura com o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, e a menina perguntava sobre Natal. Ele falou muito do que o Papa Francisco fala sobre o Natal, que é um momento de contestação. Você deve perguntar-se o que estamos fazendo aqui e qual é essa cestinha de Natal que nós queremos dar para os outros, que não são só apenas coisas materiais, mas será que nós temos a capacidade de desenvolver a tolerância, o afeto, o carinho? Padre Lancelotti trabalha muito com os moradores de rua, na pastoral de rua, e ele contando que a semana passada queimaram 2 moradores de rua no Paraná, num lugar muito tranquilo. Ele diz isso, as coisas ainda estão acontecendo, né? O desrespeito à vida, a desconsideração, e como que nós podemos resistir a esse tipo de atividades, oferecendo alguma coisa que seja amor, respeito, carinho. E no final do programa, a apresentadora era uma jovem, ele pegou a mão da jovem, pegou a minha mão e disse assim: aqui estou eu,
um padre, um homem dando a mão para duas mulheres, porque eu acredito na equidade entre homens e mulheres e acredito que nós, de todas as religiões, temos que nos dar as mãos para construir uma sociedade melhor. Foi muito bonito, muito inspirador revê-lo. Eu conheci ele há muitos anos atrás, fazia tempo que não via, e então isso me faz lembrar dessa noite de Natal para aqueles que são cristãos e para aqueles que seguem o catolicismo e o Papa Francisco, que o Papa Francisco recomenda que lembramos-nos que esta noite é a noite que se celebra o nascimento de um ser extraordinário. E o que esse ser pregava era amor, cuidado, ternura, respeito na diversidade. Agora, até interessante que nessa conversa me deu essa luz de falar, mas respeite aquele que é diferente de você. Eu falei, quem é diferente de você? Não há pessoas diferentes de você. Eu vou respeitar o outro que é diferente de mim. Eu respeito a vida na sua pluralidade. Eu respeito o ser humano. E se eu sou capaz de ver cada humano como um ser humano, isto já é a grande mudança. Se eu vejo só a superficialidade do ser, o cabelo, a roupa, a sexualidade, e isso vai impedir a cor da pele, isso vai impedir que eu me relacione com alguém, é exatamente não ver em profundidade, que é o que Kanon Bodhisattva dentro do budismo, que é o Avalokitesvara, a responsável pela grande compaixão, faz esse olhar em profundidade que clarifica a realidade. Então, não é que você aceita aquele que é diferente, você reconhece o semelhante. É lindo, amor. Estamos com muitos coraçõezinhos e sinais positivos, desejos de Feliz Natal aqui para nós, pela Inês, pela Vânia, pelo Luciano, pela Daniela que está no Rio de Janeiro, pelo Renato, pela Késia, eu acho que é Késia, embora não tenha acento, Sandra, Lisete e Carol. A Laiane disse assim para você, ó, que ela, Laiane, conheceu a mãe com 16 anos. Portanto, te deseja muito boa sorte. E aqui eu acho que temos uma daquelas perguntas de fim de ano, de promessas para o novo ano, porque a Giovana pergunta sobre a iniciação nos estudos do budismo. Neste ano chegou a hora de aprofundar. Por onde começar? Que bom. Seja bem-vinda, caso você possa vir na minha comunidade, fica no bairro do Pacaembu, não é muito longe aqui da Avenida Paulista. A gente tem aulas práticas de meditação. Você pode olhar no nosso site, zendobrasil.org.br. Seja muito, muito bem-vinda. Este fim de ano ainda temos algumas atividades. Temos sábado às 6 da tarde, domingo às 11 da manhã, você pode participar conosco em aula prática de meditação. Eu gostaria que a senhora ressaltasse a questão do curso online e outra questão. Os estudos do budismo e do zen budismo, onde se encontram, se complementam e se distinguem. Bem, toda a árvore que nós vamos chamar, chama-se budismo. É uma árvore de raízes profundas e que começa na Índia há 2.600 anos atrás. E dentro desta árvore vão ter seus vários galhos e várias ordens diferentes. Uma delas é o Zen. Zen quer dizer dhyana, quer dizer meditar. Então, a base da nossa prática, a base principal é a meditação e o silêncio. Então, quem quiser aprender a fazer o que Buda fazia era sentar-se em silêncio. E através desse sentar-se em silêncio é que ele acessa a sabedoria. E aí ele passa a ensinar aquilo que ele percebeu através da prática meditativa. E assim há várias ordens, e também na uma universidade você pode ter cursos de meditação, aulas práticas de yoga e meditação, não é, Otávio? Só que a senhora não falou do curso online. O curso online? Pois é, o curso online está em andamento. E eu espero que tenha início no próximo mês de fevereiro. O nosso curso pessoal, como é que chama? Não é presencial. O curso presencial vai começar dia 12 de fevereiro. E eu espero que no mesmo dia comece o curso virtual. Então, eu peço que você escreva para nós, veja no site zendobrasil.org.br, aguardo a sua mensagem para poder responder melhor. E Zenchu lembra aqui pelo Face Live que teremos palestra às 20 horas desta quinta-feira. Quinta-feira, 20 horas, lá no Templo Pacaembu. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.